Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos introduzir aqui o capítulo 6, trabalhando as equações do primeiro grau com duas variáveis. Então, aqui nós vamos entender um pouco sobre o par ordenado, sua representação gráfica em relação ao plano cartesiano, ok? Então, vamos à nossa aula, façam anotações, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, sempre que a gente começa a trabalhar aí com equações de duas variáveis, começa a pensar que você agora não vai só determinar o valor de x, tá? Como nas equações e inequações que nós estudamos nos capítulos anteriores. Agora, além de você tentar descobrir o valor de x, agora nós temos um segundo valor que é y. Vamos trabalhar agora com duas incógnitas, duas variáveis, dois termos desconhecidos que nós precisamos estar encontrando aí, tá bom? E nada melhor para contextualizar essa definição de equações do primeiro grau com duas variáveis com o jogo de xadrez, tá? O jogo de xadrez, ele desenvolve o raciocínio lógico, a concentração e também nos dá uma noção de espaço. Então, quando a gente procura trabalhar entendendo a noção de espaço, de localização, a gente sempre vai precisar de duas variáveis aí, duas incógnitas, pois vamos trabalhar em um plano. E o plano, ele é composto por duas retas numeradas que determinam um espaço com duas dimensões. Da mesma forma que no tabuleiro de xadrez, em que cada casa possui um endereço, que é formado por um número e uma letra. Então, veja só, aqui nós temos um plano, certo? Temos aqui uma linha horizontal e uma linha vertical. Para localizar todos esses pontos nesse plano, nós precisamos necessariamente aqui de duas variáveis, né? Que a gente chama aqui de x e y. Vamos entender melhor esse plano. Mas para que vocês possam associar com o jogo de xadrez. No jogo de xadrez, gente, você vai ter aqui, ó, ele é formado por números e letras. Como é que eu localizo aqui o endereço onde eu vou jogar minha peça de xadrez? Através dessas letras aqui, ó. Tá vendo X aqui embaixo? Pronto. Essas letras aqui correspondem à minha variável X, que é no meu eixo aqui horizontal. E os números correspondem à minha variável y, que está aqui na vertical. Então, é assim que se joga o jogo de xadrez, concentrando aí todo esse processo de espaço e de localização onde você pode pôr determinada peça, tá bom? Vamos entender um pouco melhor sobre essa ideia de localização no jogo de xadrez. Então, olha só. Para localizarmos uma casa no tabuleiro de xadrez, utilizamos o seu endereço, que é representado por uma letra e um número nesta ordem. Então vejam só, nós temos aqui todas as peças de xadrez, temos rainha, rei, o bispo, as torres, os peões, né? Os peões aqui. Então, todas essas peças, ela tem uma regra própria de localização, tá? Mas suponhamos que eu esteja aqui com esse meu peão, esse peão aqui. E eu quero jogar ele, trazer ele para cá. Vou até marcar, ó. Eu quero trazer o meu peão para cá. Então, qual é a localização que eu vou precisar usar para jogar o meu peão para esse espaço aqui? Então, ó, a minha letrinha aqui é H e H, ó, tá aqui no horizontal, no eixo horizontal. E agora eu vou para o eixo vertical, tá no número 5. Então, para me jogar essa peça, eu vou precisar ditar H5, certo? E aí você vai ter aqui a localização da sua peça, a localização desse peão, tá? Então, por isso que é tão importante você entender
essa ideia de endereço da peça de localização, tá? Então, quando buscamos identificar um ponto dentro de um plano, aqui é um plano, gente, esse tabuleiro é um plano. Também precisamos de um endereço. Então, aqui a gente precisou desse endereço para localizar e colocar essa peça em determinado ponto, certo? Esse endereço é formado por um par de números. Então, jogamos aqui nesse caso um par de números e letras, mas em determinados casos a gente coloca um par somente de números. E esses números, eles obedecem uma certa ordem, por isso que a gente vai chamar de par ordenado. Então, nesse caso do jogo de xadrez, a ordem aqui que nós utilizamos é uma letra e um número. Então, a ordem é letra e número. Ah, eu posso jogar número e letra? Não, a gente está se referindo a um par ordenado. Então, essa palavrinha aqui, ordenado, pede para que você siga essa ordem. Aqui, no caso, primeiro vem a letra, depois vem o número, tá bom? Então, se formos trabalhar somente com números, então siga a mesma ordem. Primeiro você vai pegar um número que vai estar aqui nessa ordenação horizontal e depois o segundo número que vai estar na ordenação vertical. Tranquilo? Vamos entender melhor essa questão de par ordenado? E aí a gente já chega na matemática mesmo. O jogo de xadrez é apenas uma contextualização de que é preciso entender essa ordenação para localizar o endereço das peças lá do xadrez, certo? Mas trazendo aqui um pouco para a matemática, para que vocês possam entender melhor essa ideia, então vejamos aqui. Em matemática, um par ordenado, olha só, a gente já vai chamar de x e y, que são as duas variáveis lá do temazinho que eu falei para vocês, tá? Então, em matemática, um par ordenado x e y é um par de objetos matemáticos cuja ordem de ocorrência é significante. Consiste de dois elementos, digamos x e y, dos quais x é designado como primeiro elemento e y como segundo elemento. Então, o que a gente tem aqui, gente? A gente vai ter aqui um plano cartesiano, tá? Cartesiano por conta de René Descartes, foi um matemático que desenvolveu e aplicou todas essas regras de localização. Por isso que é chamado de plano cartesiano. É importante que vocês pesquisem um pouco sobre ele, tá bom? Então, aqui eu tenho um plano cartesiano. Esse eixo horizontal aqui é o eixo X. Este eixo vertical aqui é o eixo Y. E aqui eu tenho todas as marcações com números. Eu tenho um encontro aqui, ó, que é o ponto de origem. E tenho alguns pontos aqui localizados nesse plano cartesiano, tá? Então, aqui, coordenadas cartesianas. Quem são as coordenadas cartesianas aqui? Eu tenho 5 e 2, olha só. Sempre, como é aqui, ó, o x é designado como primeiro elemento. Então, ó, 5 não corresponde ao eixo x, é o meu primeiro elemento. 5 para 2. 2 é o meu segundo elemento que corresponde a y. Então, as coordenadas cartesianas que eu tenho aqui, eu tenho 5 e 2 e tenho também, ó, 4 para x e 5 para y, certo? Então, de coordenadas cartesianas, vamos anotar aqui, nós temos 5 e 2, ou seja, 5 para x, 2 para y. E temos também a localização lá do ponto, 4 para x e 5 para y. Então, aqui são coordenadas cartesianas em que a gente localiza aqui no plano cartesiano, tá? Nesse plano cartesiano, quem é o eixo das abscissas? Gente, o eixo das abscissas sempre vai ser o eixo horizontal, ou seja, o eixo x. Então, o eixo das abscissas sempre vai ser o eixo horizontal, que a gente nomeia como eixo x.
Eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas sempre vai ser o eixo vertical, nomeado aqui pela variável y. Então, eixo das abscissas x, eixo das ordenadas y. E quem é o ponto de origem? Ponto de origem aqui, gente, é zero, tá? É no ponto zero, vamos escrever o par ordenado. É no ponto zero para x e zero para y. Então, é o ponto zero, zero, é o ponto de origem desse nosso plano cartesiano. Tranquilo? Então, entenderam aí o que são coordenadas cartesianas, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e o ponto de origem, certo? Bem, além disso, no plano cartesiano, nós também trabalhamos aí com os sentidos, com os sinais, tudo isso corresponde, gente, à localização, a endereço, tá? Então, aqui, ó, o zero aqui é o meu eixo, o meu ponto de origem, tá? Aqui é a origem. Então, tudo que tá nesse sentido aqui, ó, do zero subindo aqui no eixo y, eu tenho um sentido positivo, ou seja, eu tenho todos os valores positivos, tá? Aqui também, do ponto zero para a direita, crescendo para a direita, aqui eu vou ter todos os meus pontos aqui também serão positivos. Então, eu tenho aqui um sentido positivo. Todos os números aqui serão positivos, tá? Agora, se ele descer do zero aqui, ó, para baixo aqui, ó, tá? Eu vou ter todos os valores aqui negativos para y, tá? Observe que eu estou no eixo aqui vertical. E se eu andar aqui para a esquerda, no sentido aqui horizontal, eu vou ter todos os valores aqui no sentido negativo. Então, é importante que vocês entendam aqui cada quadrante desse plano cartesiano. Então, nesse primeiro quadrante aqui, eu tenho somente valores positivos, ó, sentido positivo, sentido positivo. Então, aqui eu só tenho valores positivos. No meu segundo quadrante, ó, segundo quadrante, eu vou ter valores negativos e positivos. Como assim? Os valores negativos que eu tenho, gente, é os valores de x. Lembra que nessa nomenclatura de par ordenado, o primeiro valor é sempre x, o segundo valor é sempre y. Então, como aqui o valor está negativo e o primeiro valor é de x, significa dizer que os pontos que vêm aqui nesse sentido são negativos. E y, que é positivo, será esses valores aqui. Então, esse quadrante, ele é negativo e positivo no segundo quadrante. O terceiro quadrante, eu vou ter aqui, ó, os valores de x negativo, que são esse, e os valores para y, negativo. Então, o terceiro quadrante é tudo negativo, tanto para x quanto para y. No terceiro quadrante, no quarto, perdão, quarto quadrante, você tem aqui, ó, o primeiro valor não corresponde a x, então a x aqui, ó, vai ser positivo. O segundo valor não é y, então aqui, ó, y negativo. Então, o quarto quadrante corresponde a mais e menos. Entenderam? Então, entendam esses sentidos. Quando o quadrante ele é positivo, ele é negativo. Ele é positivo, positivo, negativo, negativo. Isso é importante para que vocês possam localizar pontos no plano cartesiano. Tranquilo? Bom, então agora vamos praticar. Vamos entender aqui uma prática de localização no plano cartesiano. Então, olha só. Aqui eu tenho alguns pontos, tá? E nós vamos localizar nesse plano cartesiano. É importante, gente, que vocês construam esse plano cartesiano. Vocês podem utilizar um papel quadriculado, tá? Ou você usa a régua mesmo e aí vai marcando, ó. Você vai traçar um eixo horizontal, tá? Traça uma reta, traça uma segunda reta e marca os pontos aqui. Você determina 1 centímetro para cada marcação aqui, tá? E depois que você construir esse plano cartesiano, aí você vai localizar esses pontos. Eu sei que vocês já sabem construir, a gente já viu essa ideia
lá no 6º ano como é que se constrói um plano cartesiano e agora a gente vai só localizar mesmo esses pontos. Então, lembre-se que os primeiros pontos aqui, gente, sempre vai corresponder a x e o segundo a y. Então, vou até colocar aqui, ó. Primeiro sempre vai ser x e o segundo sempre vai ser y. Nessa ordem. Não esqueça por que é nessa ordem, porque é um par ordenado, tá bom? Então, aqui eu tenho o ponto 3 e 2. Então, eu tenho 3 para x, 2 para y. Então, vamos localizar aqui. Você sabe que o eixo horizontal aqui é x e o eixo vertical é y. Então, vamos procurar aqui no eixo x o número 3, 3 positivo. Então, ó, tá aqui o ponto de origem 0, 1, 2, 3. Tá aqui o número 3, localizei. Agora, no eixo y, vamos localizar o número 2. Ó, no eixo y, o número 2. Então, se é 2 positivo, o positivo é para cima, né? Então, 1, 2. Encontrei bem aqui. Agora, vamos localizar o ponto de encontro, né? Desses dois valores. Que no caso aqui, ó, vai ser 3 e 2. Então, o ponto de encontro, gente, ó. Aqui eu vou ter, ó, 3. Vem subindo aqui, ó, até chegar no 2 aqui, ó. Que ele vai andar e nós teremos aqui um ponto de encontro. Então, já marcamos aí o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro ponto, certo? Que é o ponto 3 e 2. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Aqui é o ponto 3 e 2, certo? Agora, vamos localizar o outro ponto. Qual é o outro ponto aqui? Eu tenho 5 e menos 1. Então, é 5 para x e menos 1 para y. No eixo x, eu tenho 5. Agora, no eixo y, eu vou procurar o menos 1. O menos 1 vai estar aqui, ó, abaixo, né? Que é o sentido negativo. Então, 5 e menos 1. Você vai fazer o ponto de encontro dele, ó. 5 para x e aqui, ó, menos 1. Ele vai seguir nessa reta aqui, ó, até encontrar lá, bem aqui, será o ponto 5 e menos 1. Tranquilo? Aí você vai sempre escrevendo o ponto, essa localização, certo? No caso aqui é 5 e menos 1. Tranquilo? Próximo ponto aqui, gente, eu tenho 0 e 3. 0 corresponde a x, 3 corresponde a y. Mas se aqui é 0, gente, significa dizer que não tem nada em x. Então, eu vou estar aqui no meu ponto de origem, 0. Agora, do 0, eu vou me encontrar com o 3. 3 de quem? De y. Então, ó, 0, 3. Então, vai ser bem aqui o meu ponto de encontro, certo? Marcar bem aqui. O ponto de encontro 0 e 3. Tranquilo? Deixa eu anotar para vocês, tá? Que vai ser o ponto 0 para x, ou seja, não tem nada em x. E eu vou ter 3 pontos aqui em y. Tranquilo? Próximo ponto. Próximo ponto é menos 3 e menos 3, ou seja, eu quero menos 3 em x e menos 3 em y. No eixo x, tenho aqui, ó, menos 3. No eixo y, tenho aqui menos 3. Então, vamos tracejar esse encontro. Então, aqui, partindo desse menos 3 do meu eixo x e desse menos 3 do meu eixo
Y. O ponto de encontro, de localização dele, gente, é bem aqui. Então, vamos marcar, ó, menos 3 e menos 3. Bom, perceba, gente, que nós já localizamos todos os pontos aqui, ó. Nós tivemos pontos no primeiro quadrante. Segundo quadrante, não localizamos nenhum ponto, nenhum desses pontos corresponde aqui ao segundo quadrante. Terceiro quadrante, encontramos aqui essa localização. E no quarto quadrante, essa localização, tá? Perceba que aqui, ó, tudo é positivo, esse aqui é neutro, né? Que a gente não teve nada em X. Tudo positivo, primeiro quadrante. Tudo negativo, terceiro quadrante. Positivo com negativo, quarto quadrante. Se tivesse outro valor aqui, gente, que fosse negativo e positivo, seria do segundo quadrante. Tranquilo? Bom, gente, além disso, além de localizar os pontos, você desenhar necessariamente o plano cartesiano e fazer essa localização, tá? Também eu vou trabalhar com vocês aqui um recurso para vocês fazerem na internet, através do computador ou através também de um aplicativo no celular, essa localização de pontos no plano cartesiano, tá? Ou você desenha o plano cartesiano no caderno, ou então você vai trabalhar dessa forma como eu vou explicar aqui para vocês, tranquilo? Bom, vocês vão abrir aqui o navegador de vocês, certo? E aí vocês escrevem GeoGebra. Dá Enter, pronto. Tem o GeoGebra aplicativo, vocês podem estar baixando pelo celular, para quem não tem computador, tá? E vocês vão vir aqui, ó, calculadora gráfica. Clica aí. Aguarda um minutinho. Pronto. Vai abrir assim, tá? Aqui na engrenagem, tá? Você vem em configurações. Se não tiver aparecendo o eixo, tá? O eixo X, o eixo Y, você pode estar clicando aqui, ó, tá? Que ele vai aparecer. Essa setinha aqui indica que tá a amostra. Assim como a malha quadriculada, ó, sem malha. Mas aí você configura malha principal. Eu gosto também que apareça a malha secundária, tá? Então, aqui, ó, tem o plano cartesiano, 4 quadrantes, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, eu vou clicar, ó, com o botão esquerdo do mouse, eu vou arrastando aqui. Por quê? Porque eu vou usar só pontos positivos, então, só preciso desse quadrante aqui, tá? Aqui na entrada, nesse campo de entrada, você vai clicar, o cursor vai ficar piscando, e aí você começa a digitar cada ponto. Então, ó, o primeiro ponto aí do produto B cartesiano A é 3 e 1. Então, ó, abre parênteses, perceba que ele já abre e fecha automaticamente. E aí você coloca 3,1 e dá Enter. Olha, já foi marcado o primeiro ponto aqui, tá? Vamos fazer o restante. 3 e 2, dá Enter, tá? Aí agora 4 e 1, 4 e 1, dá Enter. Próximo ponto, 4 e 2, dá Enter. Agora, 5 e 1, Enter. 5,2, Enter. Pronto, então marcamos aqui, ó, os pontos, tá? Utilizando aí um software de geometria, vocês podem estar utilizando aí desse recurso, tá? Ou vocês fazem no caderno, ou vocês podem estar aplicando, fazendo a resolução das questões dessa forma, ok? Bom, pessoal, então é isso. Nessa videoaula, apresentei um pouquinho para vocês uma contextualização de localização no plano, em um certo plano que a gente trabalhou até, um pouco da ideia do xadrez, certo? Que o xadrez, para você jogar, ter toda aquela estratégia, você precisa ter uma noção de espaço, uma noção de localização de um determinado ponto. Aprendemos um pouco sobre o plano cartesiano, os pares ordenados, trazendo um pouco para a matemática. E já sabemos, inclusive, como localizar pontos em um plano cartesiano, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a nossa próxima aula.